Como se organizar de maneira definitiva através de um método simples, prático e de fácil acesso? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje. Como que eu utilizo a integração entre o Todoist e a Google Agenda para transformar esses dois aplicativos em uma maneira definitiva de organização, ou seja, uma maneira simples e prática, tá? Bom, vamos direto ao ponto então. Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso daqui. Desta maneira, tá? O que você precisa para se organizar de maneira definitiva? Você precisa de duas ferramentas. Uma ferramenta de planejamento e uma ferramenta de ação. Jorge, mas por que eu preciso de duas? Eu não posso usar só o Todoist? Eu não posso usar só a Google Agenda? Eu não posso usar o TickTick, o Notion, o Trello, o Evernote, o Obsidian, e aí nós vamos viajar por aí por tantos aplicativos que tem. Você até pode, mas você não deve. E eu vou te dizer por que você não deve. Primeiro, tá? Para usar só o Todoist, por exemplo, Todoist somente ele funciona? Sim, funciona. O Todoist na versão paga tem o calendário lá dentro. Então você vai ter que investir um dinheiro, que na verdade nem é muito, né? Mas eu não indico, você não precisa fazer isso. Porque a integração dele com a Google Agenda já faz esse papel. Você economiza uma graninha ali. Jorge, eu não posso usar só a Google Agenda? Tem o Google Tarefas lá. Pelo amor de Deus, não faça isso. É péssimo. O Google Tarefas não é legal para organização de tarefas. Jorge, o Notion, difícil de mexer, não é só para isso. Jorge, o TickTick, tem muita coisa. O TickTick, ele coloca tudo dentro. Ele é um organizador de tarefas, como é o Todoist, mas ele coloca tudo dentro. Ele quer colocar o calendário junto com hábitos. Não. E o layout dele não é tão legal que nem do Todoist, que isso faz diferença. O layout, o visual, como que você interage com o aplicativo no dia a dia, a hora que você abre ele, como é que estão as cores, como é que as coisas estão mostradas. Isso faz toda a diferença. Então, eu estou aí, pelo menos nos últimos 6 anos, estudando e trabalhando para chegar nessa maneira. Por isso que eu falo que é uma maneira definitiva. Esse modo que eu vou mostrar para você é o que eu uso aí nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, exatamente dessa maneira. Organizando a minha vida usando a Google Agenda como ferramenta de ação e o Todoist como ferramenta de planejamento. O que é uma ferramenta de ação, Jorge? Ferramenta de ação é aonde estão tudo aquilo que tem hora para acontecer dentro do meu dia. É o que eu vou agir. Qual é a reunião que eu tenho? Que dia e que hora que ela está marcada? Quais são as rotinas que eu tenho? Que dia e que hora que está marcado? Que dia e que hora que eu vou treinar? Que dia e que hora que eu vou estudar? Que dia e que hora que eu vou para o trabalho? Que dia e que horas que eu vou almoçar? Que dia e que horas que eu vou no culto, que eu vou na igreja? São compromissos que eu assumo, são rotinas que eu faço. Tudo isso está na agenda, está numa ferramenta de ação, onde eu olho e eu vejo quanto tempo do meu dia já está envolvido em ação. Agora, e o restante do meu dia? E no dia que eu não tô? E no horário que eu não tô cumprindo um compromisso ou executando uma rotina? É o momento que eu vou executar as minhas tarefas. O que é tarefa, Jorge? É tudo aquilo que tem dia para acontecer, mas não tem hora. É tudo aquilo que você precisa fazer, que você sabe que você precisa fazer, mas não tem uma hora definida. Por isso que eu não posso colocar tudo no mesmo lugar. Então, olha como é que fica simples de você analisar. Vou te mostrar na prática com a minha agenda e com o meu Todoist. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir a minha agenda aqui para você. Essa é a minha agenda da semana. Então, já eu vou entrar em uma mentoria. Repara, tem blocos de tempo. Esses blocos de tempo, eles estão colocados com cores diferentes. A hora que eu olho aqui, eu já sei qual é o envolvimento de ação que eu tenho para o dia. Eu sei que hoje eu tenho 3 mentorias individuais, então eu tenho esta carga cognitiva e de tempo para desprender. Está tudo em roxo. Compromissos está em laranja e o verde está as minhas rotinas, estão as minhas rotinas, tá? É isso que eu tenho que ter aqui. E nesses espaços aqui em branco, né, que a princípio você fala, nossa Jorge, mas quanto tempo livre que você tem? Não.
você não tem tempo livre, você tem tarefas para executar. E olha a minha aba de hoje, eu tenho 20 tarefas para executar aqui, fora aquelas que eu já fiz antes de começar a gravar essa aula. Então eu tenho aqui tudo priorizado, bonitinho. O que está lá na Google Agenda também está aqui em cima para eu entender quais são os blocos de tempo que já estão envolvidos. Ó, que maravilha! Eu tenho tudo isso organizado em listas de tarefas. Eu não tenho só o dia de hoje, eu tenho o dia de hoje, eu tenho minha semana toda organizada, bonitinho, eu tenho próximas ações, eu tenho tarefas recorrentes, eu tenho tarefas de algum dia talvez, eu tenho os meus projetos e eu tenho tudo aquilo que está lá na minha agenda. Tudo aquilo que está lá na minha agenda está aqui também. Repara, então o que vai acontecer? Vai acontecer que você tem um método simples, aonde cada coisa está no seu lugar, aonde você consegue entender de uma maneira clara, de uma maneira muito objetiva, o que é um compromisso, o que é uma rotina e o que são tarefas. E dentro da lista de tarefas, você organiza ainda mais as suas coisas. Você vai organizar dentro daquele monte de tarefas, porque não adianta também, vamos lá, vamos falar disso aqui um pouco, ó. Não estava nem planejado para esse vídeo, mas eu vou entregar isso aqui para vocês, sim. Como que eu vou organizar as minhas tarefas, Jorge? Porque não adianta eu ficar jogando dentro do meu Todoist qualquer tarefa, não, você tem que ter listas. Quais são as listas, Jorge, que eu preciso ter? Bora lá, você precisa ter 5 listas de tarefas. Uma delas que eu chamo de próximas ações. Nas próximas ações, você vai colocar tudo aquilo que você sabe que tem prazo para acontecer. Então, você tem que colocar tarefas com prazo. O que eu já sei? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer na próxima semana? Algo que já me chamaram para fazer daqui a um mês. Tudo vai para essa lista de tarefas. Só que tem outras tarefas que você precisa fazer que você ainda não tem prazo. Você só sabe que você precisa fazer. Você tem que anotá-las também. Tarefas com prazo vai numa lista, próximas semanas. Tarefas sem prazo vai numa lista, algum dia talvez. Tarefas recorrentes, tarefas que você repete, tarefas que você faz hoje, que aí você vai fazer todo dia, mas não tem hora para acontecer, por isso que na rotina. Tarefas que você faz 3 vezes por semana, 1 vez por mês. Tarefas recorrentes, é uma outra lista. Qual que é a quarta lista? A quarta lista é uma lista de projetos. Eu preciso ter projetos, porque se eu não tiver projetos, eu vou virar um tarefeiro, eu vou ficar executando tarefa. Jorge, mas o que é projeto? Projetos é um aglomerado de tarefas, para eu te explicar de uma maneira bem rápida e simples aqui. Uma tarefa que demanda de outra, que demanda de outra, que demanda de outra. Então, por exemplo, gravar um vídeo para mim aqui, né? Pode ser um projeto? Pode ser um projeto, porque eu tenho que fazer o roteiro, gravar o vídeo, editar o vídeo, subir no YouTube, fazer toda a descrição, tag, thumb, ó, prepara? São várias ações, então eu posso usar isso como um projeto. Em vez de eu colocar todas essas tarefas soltas lá, eu determino um projeto e eu agrupo essas tarefas. Tá aqui na lista de projetos. E eu tenho uma quinta lista aqui, que é a lista da agenda, que é onde está a integração entre o Todoist. Até por aqui, ó, integração é onde está a integração entre o Todoist e a Google Agenda. Ou seja, tudo aquilo que você viu na minha Google Agenda vem para o Todoist como forma de checklist também. Por quê? Porque eu tenho uma lista de tarefas que faz essa integração. Repara, tá tudo organizado. Tudo tem que ter destino. É este o ponto aqui. É isso que você precisa fazer, ok? Eu vou deixar aqui como vídeo sugerido o vídeo da integração e vou deixar agora para você assistir aqui no final o vídeo onde eu te mostro como fazer essas 5 listas aqui de tarefas, ok? Mas se você quer aprender realmente com profundidade, no passo a passo, como organizar toda a sua vida e como você utilizar essa estrutura para realmente colocar ordem na sua vida, eu te convido a conhecer o DNA Produtivo, que o link está aqui embaixo. Você vai investir uma única parcela
de R$ 47 para se tornar meu aluno e minha aluna lá dentro do DNA Produtivo, tá? Já são mais de 150 pessoas que estão usando essa metodologia, né? Já são aí milhares de pessoas que utilizaram a metodologia ao longo dos últimos anos. E dentro do DNA Produtivo você vai ter 7 aulas direto ao ponto, onde eu vou te ensinar como você vai configurar no passo a passo a sua Google Agenda e o seu Todoist para fazer essa conversa, essa integração e você ter realmente e finalmente um sistema definitivo de tarefas, tá bom? Então, se você gostou, eu vou deixar o vídeo aqui no final para você conhecer o DNA Produtivo.